Boni. Ah, bom, eu fiz aqui, resolvi, né, a sua planilha, né, do seu curso, né, para você poder compreender melhor aí. É, e eu vou dar umas dicas para poder ajudar você a calcular, né, refazer aí a planilha, usando essa de exemplo. Primeira coisa que eu fiz, certo? Eu nomeei os intervalos para facilitar. Aqui, só selecionar e escrever o nome que você quiser aqui, ó, certo? Que aí, quando você for utilizar, por exemplo, essa célula ou qualquer outra como cálculo, você não precisa digitar o nome da célula. É só escrever salário bruto, por exemplo, certo? Só escrever salário bruto. Nomeei tudo, certo? Ó, nomeei tudo aqui da tabela. Menos essas tabelas aqui. Essas tabelas eu puxei por célula mesmo, fazendo as condicionais que eu já expliquei aqui com o C aninhando, né? Nesse vídeo aqui, ó. Só você clicar que você vai ver como aninhar e como puxar as alíquotas, certo? E as parcelas a deduzir em geral de todas as tabelas. Segunda coisa que eu fiz foi calcular o salário família, certo? Da seguinte forma: como que o salário família é calculado? Primeira coisa, o salário família é calculado pelo salário bruto. Então, eu fiz aqui, ó, escrevi dependentes, certo? Vezes salário bruto, né? E aí eu puxei, né, a primeira condição, né, que seria o salário família dessa tabela, né? Se ele for menor ou igual a 682,50, ele vai ter que imprimir, né, tem que trazer o valor de R$ 35, certo? Então, se toda vez que for, né, o salário bruto menor que 682,50, ele traz R$ 35 vezes dependente da linha referente, certo? Mesmo estando selecionado aqui, ó, todo o intervalo, ele já vai calcular para você, ele já vai encontrar que é dessa célula, né? Aí eu, no momento que você faz essa lógica, né? Você, se verdadeiro, ele imprimiu 35, mas se caso o salário bruto, né, for maior, né, que 682,51 e menor que 1025,81, você tem que usar a fórmula E para condicionar isso. Então ele vem aqui, ó, salário bruto maior que 682, ponto e vírgula para indicar que é E, né? Tem que condicionar verdadeiro, né? Tem que dar um valor lógico verdadeiro, salário bruto menor ou igual a F35, que é o 1025,81. Então ele imprime o valor de 24,66. Então ele já vai calcular e vai trazer as referências que você quer. Só multiplicar pelos dependentes, só escrever dependentes vezes essa lógica C aqui aninhada. Ponto. Consegui aqui o salário família, né, de dependentes baseado no salário bruto. Segunda coisa que eu avaliei, da mesma maneira, né, puxei aqui os descontos de plano de saúde pela tabela, né, de assistência médica. Lembrando que toda vez que o salário, né, for maior, né, que 3.500, ele vai fazer também vezes 7%. Mas aí ele vai puxar um valor muito alto. Por exemplo, se o cara recebe R$ 9.000, o valor vai ser muito alto. Então tem que condicionar que o teto máximo é 345 de desconto. Aqui, ó, por exemplo, ó, 9.345 de desconto. Como é que faz isso? Calcula normal, que nem você fez aqui eu fiz aqui no salário família. Salário bruto, né, vezes, né, salário bruto, né, sendo maior, né, que 2.000, ó, certo? Desculpa, menor que 2.000, ele vai calcular o salário bruto vezes 3%. Porque ele imprimiu aqui, ó, o valor de 3%, tá vendo? A roxinho. E assim por diante. Continua fazendo desta maneira, entendeu? No momento que
o salário, né, for a alíquota, né, que está aqui, 7%, né, for maior que 345, né, esse valor todo aqui multiplicado, né, é maior que 345, ele vai imprimir 345. Então ele vai criar um teto. Isso tem que ser feito na frente, certo? Tem que ser na frente das outras alíquotas, certo? Então, aqui é uma parte da função, aqui é a outra parte. Aqui é para as alíquotas menor que 3.500. E aqui, ó, é para as alíquotas que estão dando acima de 345. Veja que é a mesma fórmula, é a mesma fórmula que tem aqui, ó. Só que aqui ele não vai condicionar se for maior que 345, ó. Tá vendo aqui que eu condicionei? A mesma fórmula eu só condicionei na frente. E depois eu coloquei a fórmula, imprimi 345 e coloquei, se caso, né, as alíquotas vezes o salário bruto não for maior que 345, ele imprime uma função normal, né, que é o salário bruto vezes a alíquota, que está referente aqui, para cada range. Range de faixa salarial baseado, né, no salário bruto, né. Dou um Enter. Bom, segunda coisa que eu fiz, isso aqui vai ser descontado no final, certo? O INSS ele é mais simplesinho, né? Porque da mesma maneira que eu pego aqui o salário bruto vezes as alíquotas, ó, vendo aqui, ó, as alíquotas que eu puxei, ó, salário bruto, né, menor ou igual a 1.317, ele vai trazer para mim, né, o valor de 8% de alíquota. E assim por diante, certo? Depois que eu puxei, né, as alíquotas, eu coloco aqui vezes o salário bruto. Coloco entre parênteses para não confundir e coloco na frente, né, crio um outro C na frente. Se o salário bruto for maior, né, que esse valor, 4.390, ele imprime 482,93. Dou um Enter, copio para as células abaixo. Só isso. Aí vem a parte mais difícil, né? Que é o que? Você primeiro precisa analisar, né, a base de cálculo. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é o salário bruto menos o INSS menos o salário família. Aí, depois que você fez isso, você vai multiplicar, né, as alíquotas, certo? Que você puxa com o C, da forma como eu já te mostrei, uma por uma, com a mesma fórmula aqui, ó, de base de cálculo. Isso aqui é a base de cálculo. Tá vendo aqui, ó? Que base de cálculo é igual ao salário bruto menos desconto INSS menos salário família. Você vai ter que fazer o mesmo para todos, ó. Então você vai colocar a função aqui, né, a fórmula, né, uma subtração bem simples, e aí você vai colocar as alíquotas. Então o salário base, né, a base de cálculo for menor ou igual, né, aqui, ó, a base de cálculo 1.787, ele vai trazer para mim uma alíquota zero, né? Se a base de cálculo, né, for maior ou igual, né, a 2.679, ele vai me trazer, né, C34 aqui, certo? Ó, C34, que é 7,5%, e assim por diante. Traz todas as alíquotas, certo? Depois que eu trouxe todas as alíquotas a base de cálculo, né, fazendo a análise do valor, né, da fórmula, de subtraindo, né, o salário bruto, salário família e INSS, avaliando, né, essa coluninha aqui, ó, eu faço tudo pela base de cálculo, né, faço tudo vezes a base de cálculo. E aí eu obtenho, né, o valor que será descontado de imposto de renda retido na fonte, certo? Depois que eu fiz isso, esses cálculos, realizei esses cálculos, é só eu subtrair, né? Salário bruto menos INSS, menos o desconto do INSS, menos o desconto do plano de saúde, certo?
menos salário família. Neste caso aqui, a base de cálculo não vai entrar, certo? Tem que perguntar para o seu professor se o salário família ele vai entrar como desconto. Que algumas empresas não descontam o salário família, mas aqui eu coloquei descontado porque ele pede para descontar. A base de cálculo também existe uma dúvida, tem alguns lugares que podem calcular, né, a base de cálculo, né, pela alíquota, e tem outros que não. Daí você tem que analisar. Para mim, em todo lugar é assim, ó, do jeito que eu coloquei. Mas eu não sei como que eles estão fazendo no seu curso, como que eles estão explicando na apostila. Eu não li a apostila, entendeu? Aí você vai ter que ver se isso daí vai ser interessante você colocar, certo? Aqui dentro o salário família, tirar, né, o salário família para analisar a base de cálculo para imposto de renda, entendeu? É a mesma coisa para o INSS. Para mim entra, né, no cálculo que eu conheço entra. Bom, necessariamente, né, é isso é assim que seria calculada a planilha, né? Tenta seguir as dicas de nomear intervalos, que fica muito mais simples. Se você que não quiser nomear intervalo, é só selecionar as células que você acha, se você achar mais fácil, certo? Veja o vídeo que está aqui, né? Se inscreve no canal, curte aí o canal, você vai me ajudar muito. E se tiver alguém, né, com dúvida, né, sobre como calcular, o mais importante é entender como fazer as lógicas das fórmulas. E aí você tira as dúvidas com seu professor caso algum cálculo não esteja de acordo com o que ele está solicitando, entendeu? Fica a dica aí para você de nomear os intervalos, certo? É muito simples nomear intervalo, é só selecionar e escrever aqui, ó, dá Enter. E aí, quando você utilizar nomear, né, na fórmula, ele já vai puxar. Bom final de semana aí, sucesso!